e é isto que tem estado a mexer muito no meu coração. E nos últimos tempos eu tenho estado a devorar este livro e a ler e a pensar muito. E por isso, nesta tarde, podes pôr o slide aí. Ok. Eu gostava de falar sobre este assunto, os filhos pródigos da vida. Na realidade, todo o ser humano, em determinadas alturas da vida, é um filho pródigo. Primeiro porque nós fomos criados para ter comunhão com o nosso Pai, com Deus, com o nosso Criador. E como nós muitas vezes escolhemos viver longe dele, e todos nós já nascemos nessa condição, por isso, independentemente de já estarmos na igreja há muitos anos e termos comunhão com Deus ou não, em alguma altura da nossa vida nós somos filhos pródigos. E às vezes, ainda, mesmo depois de conhecer o Senhor como Salvador e passar tempo de comunhão com Ele, há alturas na nossa vida em que nós nos tornamos filhos pródigos. Esta parábola que o Senhor contou está escrita no Evangelho de Lucas, capítulo 15, e ela está junto com outras 3 parábolas. É uma altura em que o Senhor começa a falar, diz a palavra de Deus, para os publicanos e pecadores. E os fariseus começaram a murmurar, os fariseus e os escribas começaram a murmurar com Jesus. E Jesus começa a falar há 3 parábolas, não é? A primeira delas, eu pus aí, é a parábola da ovelha perdida. Isso já foi demais. Okay. A primeira é a parábola da ovelha perdida, que é uma parábola em que Jesus fala acerca de um pastor bom que tem 100 ovelhas e uma delas desaparece, decide ir pastar ao campo vizinho ou qualquer coisa, e Jesus e o bom pastor, preocupado, começa a procurar aquela ovelha, deixando as outras 99, e vai enquanto não encontra, não descansa, até que quando a encontra, a carrega sobre os seus ombros, jubilosamente, atrás de volta, fica alegre, faz uma grande festa. A segunda parábola é a parábola da dracma perdida. É uma senhora que está em casa e perdeu uma dracma, que é algo muito valioso, e de repente começa a procura da dracma, começa a varrer tudo, a arrastar móveis, a limpar, a tirar a sujeira toda, até que a encontra. E quando a encontra, fica tão feliz, começa a chamar as vizinhas, as amigas, e diz: vamos fazer uma festa, porque encontrei algo que era precioso. E a terceira fala acerca deste filho pródigo. E é uma história bastante interessante que eu gostava de falar com vocês e ver algumas lições que ela pode trazer às nossas vidas nesta tarde. Não sei se isto está a funcionar. Então, a palavra de Deus diz assim: disse mais Jesus, está a falar de Jesus. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: pai, dá-me a parte dos bens que me cabe por herança. E então o pai repartiu os seus bens entre eles. Poucos dias depois, o filho mais moço, juntando todas as suas coisas, partiu para um país distante e lá desperdiçou os seus bens, vivendo de modo irresponsável. E depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidades. Então se colocou a serviço de um dos cidadãos daquele país e este o mandou para os seus campos para cuidar de porcos. E ele desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ele, porém, que em si disse: quantos empregados do meu pai têm fartura de comida? E eu estou aqui passando fome. Vou-me levantar, irei até o meu pai e lhe direi: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantando-se, foi para o seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu, encheu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestir-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também o melhor bezerro e matai-o, comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, e havia-se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Amém. Oremos. Senhor, nesta tarde nós louvamos pela tua palavra, Senhor, e pedimos que possas ministrar aos nossos corações, que possas falar às nossas vidas, Senhor. Deus, que possas revelar a tua vontade através dela, Senhor. Sim, Senhor. E por isso eu me coloco diante de ti, eu que sou fraco, que sou imperfeito, para falar de uma coisa tão perfeita como é a tua palavra, Senhor. Eu peço que tu me uses
possas falar aos nossos corações. Retiras da nossa mente, Senhor, e dos nossos corações qualquer impedimento, argumento, altivez, espírito, Senhor. E que possas ter liberdade para agir e falar. Espírito Santo, toma a autoridade máxima neste lugar. E fala-nos no nome dos teus filhos. Amém. Esta parábola tem várias lições que eu gostava de falar rapidamente com os irmãos e irmãs nesta tarde. E a primeira verdade que eu gostava de pensar era esta. A rebeldia do filho mais novo é a rebeldia de todo ser humano. Esta rebeldia é algo que vem no nosso ADN adâmico, ou seja, que vem de Adão. Todo ser humano, de alguma forma, deseja ser senhor da sua vida. Todo ser humano, de alguma forma, deseja não ser obrigado a prestar contas ao seu pai. Todo ser humano, de alguma forma, deseja tomar a sua vida e dizer: eu tenho o meu projeto, eu quero fazer aquilo que acho que é melhor. E se rebela tantas e tantas vezes contra Deus, não pensando naquilo que Deus quer para a sua vida. O que fez este filho, na realidade, foi achar, antes do tempo, que ele tinha direito de pedir ao seu pai aquilo que lhe iria tocar, para pegar naquilo e fazer o que bem apetecesse com aquilo que ia ter direito. Na realidade, não havia nenhum problema com o pai. A palavra, Jesus não conta que o seu pai era mau, que era ruim. Pelo contrário, parece ser que até era muito bom, até com os seus próprios empregados. E pela atitude que tomou. Mas aqui não há nenhum problema com o pai, mas o problema está todo do lado do filho. Porque o filho, a certa altura, acha que não está satisfeito com aquilo que está a viver na casa do seu pai e diz: pai, eu agora gostaria que tu pegasses e dividisses a herança e desses a parte que cabe ao meu irmão e a parte que cabe a mim. Aqui há muitas histórias, sendo o filho mais novo, na realidade só que havia uma terça parte, toda a herança. Mas o pior de tudo é que é um desrespeito, acho, um filho pedir uma herança ao pai e ainda ele está vivo. Não é? Heranças, assim se chamam, heranças, devem ser recebidas quando o pai morre, não é? E não quando ainda está vivo. O pai ou os pais morrem. A atitude deste filho demonstra, na realidade, que ele estava interessado em tomar naquilo que futuramente lhe poderia pertencer, que iria ser seu por direito, e pegar naquilo e fazer aquilo que bem entendesse com aquilo que ele iria receber do seu pai. Às vezes nós olhamos para isto e reprovamos, e é verdade, é uma atitude que é de reprovar. Mas eu, pensando para nós mesmos, eu pergunto, na realidade, não é muitas vezes o que nós fazemos com Deus? Deus nos deu uma vida, nos deu talentos, nos deu tempo para vivê-la, nos deu saúde para poder realizar tantos projetos que nós temos, e tantas vezes nós tomamos isso como se fosse nosso apenas, como se fosse uma garantia que depende de nós mesmos só, e fazemos com tudo isso, com a nossa vida, com o nosso tempo, com os nossos talentos, com a nossa energia, com tudo o que nós temos, o que Deus nos dá, e dizemos: isto é meu, eu faço o que eu quero, e rebelarmos contra Deus e partimos para longe de Deus, fazendo aquilo que bem nos apetece. Essa, na realidade, é a condição quase de todo o ser humano. É a tendência quase de todo o ser humano. Fazer com a sua vida aquilo que lhe apetece, sem prestar contas a Deus. Na realidade, este pai era um pai de amor. Porque o pai compreendeu que o filho estava mais interessado na herança do que na sua presença. Este filho não estava preocupado em estar na presença do pai, em passar tempo com o pai, em desfrutar daquilo que o pai tinha na casa, do tempo de comunhão com o pai. Mas ele estava mais interessado naquilo que o pai lhe ia deixar ficar e queria pegar naquilo para fazer aquilo que apetecia. Eu disse esta manhã e volto a dizer: tantas vezes na minha vida eu fui tão injusto com o meu pai, e agora que ele está a padecer uma doença grave e tem momentos difíceis na sua vida, às vezes eu ponho-me a pensar e digo: realmente eu perdi tanto tempo, desprezei tantas vezes o meu pai, quando tinha que amá-lo e estar tão perto dele. Nós tantas vezes fazemos isso com Deus, mesmo sendo crentes, cristãos. Às vezes nós estamos muito mais interessados na bênção que pode vir de Deus do que na presença de Deus. Eu li estes dias uma estatística em algum lugar que me ficou assim assustador, foi assustador na minha mente, em que dizia que uma grande percentagem, não sei se é de cerca de 40% dos pastores nos Estados Unidos não tinham tempo profissional em condições com Deus.
não liam a Bíblia a não ser para pregar ou para ofício de trabalho, e não tinham qualidade de vida com Deus. Faziam do seu pastorado apenas um ofício, só um ofício por si só. Não havia comunhão com Deus, não há comunhão com Deus. E eu pus-me a pensar, isso é assustador. Se os pastores estão assim, como estarão nas igrejas também? Como estarão nas igrejas também? Nós podemos ter esta mesma atitude do filho pródigo, pegar com tudo o que Deus tem feito nas nossas vidas, com a vida que nós temos, os talentos, tudo, e estar a querer viver longe de Deus, sem nos relacionarmos com Deus, sem passar tempo com Deus, sem... Nós até podemos estar na casa de Deus, às vezes, e não estar a desfrutar da presença de Deus. Deus nos deu um livre-arbítrio, ou seja, a maior bênção que Deus nos deu foi o nós podermos escolher. Este pai podia ter negado a herança ao filho, mas ele amava tanto o filho que ele disse: toma lá a tua herança. Não é? E Deus ama-nos e nos dá liberdade. Deus não quer que ninguém esteja obrigado. Deus não quer pessoas que são obrigadas. Deus quer pessoas que têm desejo de estar na sua presença também, como este pai esperaria do seu filho. Mas, na realidade, esta liberdade que Deus nos dá, que é uma grande prova do seu amor, muitas vezes torna-se a maior maldição das nossas vidas. Porque nós não sabemos desfrutar dela e nós escolhemos viver longe de Deus, longe da sua presença, longe da sua opinião. Quem quer apenas a bênção de Deus, mas não está preocupado ou interessado na presença de Deus, na realidade acaba por frustrar-se na sua vida. E foi o que aconteceu com este filho. A segunda grande lição é o resultado dessa escolha que ele fez, não é? Sempre recebemos o resultado das nossas escolhas. Aquilo que nós viveremos no futuro é o resultado das escolhas que fizemos no presente. E quando como este filho escolhe viver longe do seu pai, e a palavra de Deus diz no versículo 13, diz que passado não muitos dias, não foram anos, não foram meses, foram poucos dias, depois de receber aquilo que o pai lhe deu, a sua herança, a palavra diz no versículo 13, poucos dias depois, aquele moço, aquele jovem, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante. A escolha deste jovem foi pegar naquilo que ele achava que era seu por direito e dizer: vou fazer aquilo que me apetece com aquilo que eu recebi do meu pai. Eu dizia esta manhã, é interessante pensar, as minhas filhas, uma fez 18 anos esta semana, a outra 20, e a ansiedade delas por fazer 18 anos, porque achavam que quando fizessem 18 anos podiam fazer tudo o que lhes apetecesse. Não é? Porquê? Porque acham que têm direito de fazer tudo o que lhes apetece. Mas na realidade não é assim. Nós com Deus às vezes pensamos igual. A verdade é que o resultado da escolha deste homem, deste jovem, foi pegar nas suas coisas, fugir para longe do pai. Eu estava a pensar, porquê é que ele fugiu para longe do pai? Porquê é que acham que ele fugiu para longe do pai? Ele podia ter comprado, sei lá, uma casa lá perto, não é? E ter ido visitar o pai aos domingos, como faz todo uma pessoa quando casa, depois vai visitar a casa do pai. Então, mas não, ele pegou nas suas coisas e fugiu para longe. A escolha dele foi ir para longe. Para quê? Para que ele pudesse fazer o que ele apetecesse com aquilo que ele tinha recebido do seu pai. Para que ele pudesse desfazer a sua vida. Para que ele pudesse fazer as suas escolhas sem que o pai o criticasse ou o repreendesse ou dissesse alguma coisa. E nós fazemos tantas vezes isso. Nós escolhemos caminhar para longe de Deus com as nossas vidas. E pensamos que podemos fazer o que nos apetece com as nossas vidas. E nós, erradamente, pensamos que Deus não nos vê. Mas Deus vê-nos sempre. E graças a Deus, porque Ele nos vê sempre. Mas o facto é que a palavra de Deus diz que ele dissipou os seus bens vivendo de uma maneira irresponsável, de uma maneira dissoluta. E porquê? Porque é difícil nós vivermos desta maneira na presença do Pai. Eu, quando queria fazer as neiras, quando era pequeno, ou jovem, não ia para a beira do meu pai. Eu fugia, não é? E às vezes, quando estava lá com o grupo dos amigos traquinas a fazer as minhas asneirinhas, eu via o meu pai e eu escondia. Tirava-me, não é? Como se costuma dizer, não é? Para o meu pai não descobrir. E nós às vezes temos essa sensação também de que podemos viver a vida como queremos vivê-la, longe do nosso Pai. Escolhemos ir para longe de Deus para fazermos aquilo que nos apetece fazer, sem contar com Deus. A palavra de Deus diz que não há lugar suficientemente longe de Deus. Salmo 139, 7 a 12 fala sobre isso. Diz: mas que lugar é tão longe de Deus que possamos escapar da sua vista? Não há lugar longe de Deus. Por isso, tudo o que nós fazemos com a nossa vida
mesmo que nós escolhemos viver longe de Deus, Ele está a ver. E se nós pensarmos que não, é um erro, Deus está a ver. Alguém disse certa vez, se tivéssemos sempre o senso da presença de Deus sobre a nossa vida, teríamos sempre receio de errar e de pecar. E teríamos muito mais cuidado com as escolhas que nós fazemos. Na realidade, este é o segredo da vitória. É nós pensarmos que tudo o que nós temos vem de Deus e que as nossas escolhas sempre são vistas por Deus. Sempre são vistas por Deus. O resultado da escolha deste jovem foi que ele desfez toda a herança que tinha. E foi, na realidade, algo muito mau para a sua vida. E revelou algo que é isto. Quando a herança acaba, sempre se revela o que verdadeiramente nós somos. Quando há bênçãos nas nossas vidas, aleluia, glória a Deus. Quando nós começamos a amargurar, nós fazemos mal as nossas escolhas, aí começamos a penar e começamos a ver o que há realmente em nós. E este filho, por causa da sua escolha, decidiu pegar em tudo o que ele achava que era por direito seu, afastou-se do seu pai, foi para um país muito distante, desfez tudo o que tinha e depois o seu resultado foi que estava a padecer. Na realidade, fruto deste livro, quando deixa de ser verdade, há uma frase neste livro que diz mais ou menos isto: todos nós somos como mendigos à porta da misericórdia de Deus, da graça de Deus. A nossa herança está em Cristo, está em Deus. E quando nós decidimos afastar-nos dele, não há nada que se possa comparar àquilo que é a sua presença nas nossas vidas. E verdadeiramente, muitas vezes nós escolhemos viver longe dele. Quando nós, na realidade, consideramos que as bênçãos que Deus nos dá, as dádivas de Deus, são para nós gastarmos de uma forma dissoluta e irresponsável, não contando com a presença de Deus e com aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas e quer que nós façamos com aquilo que Ele nos dá, então o resultado muitas vezes é que nós gastamos tudo e gastamos mal. O pastor Samuel deu o exemplo deste homem do movimento estudantil. Um homem que gastou a sua vida para algo que era um projeto de Deus para a sua vida. Gastou-a bem. Acabou em sofrimento, doente, mas gastou-a bem. Como é que nós estamos a gastar a nossa vida? Os recursos que Deus nos dá, o tempo, a energia, os talentos. Quem sabe esta atitude do filho pródigo não está a ocorrer comigo hoje, contigo hoje. Tens gasto a tua vida longe de Deus. Tens gasto a tua vida achando que ela é tua por direito só e não queres saber da opinião de Deus para aquilo que tens feito com a tua vida. Na realidade, o resultado foi que tudo foi desfeito e agora aquele jovem já não era mais rico. Não tinha nada. Procurava os amigos e não tinha amigos. Os seus amigos eram porcos. Para piorar a situação, diz que naquele país houve uma grande crise. Talvez hoje tu sintas que estás em crise. Talvez hoje tu sintas como este jovem que tens fome na tua alma. Mas talvez seja o resultado da tua escolha. Talvez a tua escolha tenha sido viver um cristianismo sem intimidade com Deus, um cristianismo sem priorizar a vontade de Deus para a tua vida, para a nossa vida. E na realidade isso leva-nos a perceber que a nossa herança está em Jesus Cristo e sem ela somos os mais miseráveis de todos os homens. Não fiquem ofendidos por aquilo que eu escrevi. Mas eu escrevi ali: não viva com nem como os porcos. Singindo uma palavra de Deus, não estou a chamar porco a ninguém. Mas singindo uma palavra de Deus, este jovem acabou a viver, trocou o conforto, uma boa casa, com boa comida, com tudo aquilo que ele tinha, com roupas, com vestimentos, com tudo aquilo que ele tinha para desfrutar da presença do seu pai, trocou tudo aquilo, desfez tudo aquilo que recebeu de herança e acabou a cuidar de porcos. E o que é pior, não só a cuidar de porcos, como até queria comer a comida dos porcos. Bom, Jesus está a falar isto para os judeus. Não sei se vocês sabem, para os judeus, o porco era o pior animal que podia haver. Não é? Ainda continua a ser, porque o judeu não come porco. Aliás, só aqui uma parte. Para os judeus, os gentios são comparados a porcos. Ou cães. Não é? Para eles, nós somos... Não é? Então, Jesus está ali a chocar o povo judeu que estava a ouvir, os fariseus, os escribas e todos os que ouviam. Ele estava a dizer que este jovem, depois de fazer tudo aquilo que tinha, dissolutamente e irresponsavelmente, foi para aquele lugar
não tinha como sobreviver, pediu trabalho a um homem, o homem pôs-lo a trabalhar no meio dos porcos, e depois ele queria até comer aquela comida, e não tinha quem o desse, a comida dos porcos. Este tipo de atitude ocorre tantas vezes com as nossas vidas. Nós fazemos más escolhas, terminamos, entre aspas, está bem? Nem as pessoas que estão lá fora são porcos, nem nós somos porcos. Mas se cingirmos à palavra, terminamos no meio da sujidade deste mundo, no meio da intolice deste mundo, no meio daquilo que suja as nossas almas, os nossos corações, as nossas mentes, cheios de fome, porque o único que pode satisfazer é Deus as nossas vidas, e ficamos amargurados e tristes. Tantas e tantas vezes nós fazemos isso. Tantas e tantas vezes nós somos como este pecador. O moço percebeu, este jovem, que estar longe do pai era a pior escolha que tinha feito. Compreendeu que a herança tinha acabado. Agora era tempo para meditar. Provavelmente tinha muito tempo no meio daqueles animais para meditar. Então começou a pensar no pai. Começou a pensar no seu caráter. Começou a pensar na abundância que tinha na casa do pai. Começou a pensar no seu amor para com ele, que não rejeitou a herança e podia ter rejeitado. Começou a pensar que até mesmo os empregados, os chefes da sua casa, viviam melhor do que ele, longe. E aquilo começou a mexer nele e levou-o ao próximo ponto que eu estava a falar nesta tarde. A necessidade de arrependimento. Quando nós fazemos escolhas más, a única coisa que nos afasta de Deus é se nós não nos arrependermos. A palavra no versículo 17 diz: ele, porém, vindo em si, começou a pensar, disse: na casa do meu pai há tantos bens, na casa do meu pai não falta nada, o meu pai é bom até com os seus empregados. Começou a pensar acerca daquilo e começou a pensar: eu tenho que tomar uma atitude. Só que ele começa a fazer e a elaborar na sua mente um discurso, não é? A pensar: bom, agora como é que eu vou chegar lá sem nada? O que é que eu vou dizer? E inventou um discurso: porque é contra ti e contra os céus. Um discurso tremendo, não é? Mas ele, na realidade, não conhecia muito bem o caráter deste pai que tinha. Olhem, irmãos, se nós escolhemos mal, às vezes, na nossa vida, e sentimos que estamos longe de Deus, Deus não precisa dos nossos discursos. Precisa apenas do nosso arrependimento. Às vezes não precisamos de grandes lendas. Precisamos apenas dizer: Senhor, eu reconheço que eu reconheço que tenho vivido longe de Ti. Eu tenho fome de Ti. Eu tenho fome. Nada no mundo, as alfarrobas do mundo, não satisfazem a minha alma. Não precisamos de grandes discursos. Precisamos de nos arrependermos. Agora, ele já não quer mais nem sequer ser filho. Ele diz: eu quero ser como um servo, eu quero ser como um empregado. Ele já nem quer que é digno de ser filho. Agora aquele filho quer ser servo. Porquê? Porque sabe que na presença da casa do pai vai encontrar aquilo que ele precisa. O seu sustento, a sua alegria. Então ele decide ir ao encontro do pai. Mas na realidade o pai tinha outros planos para a sua vida. O pai não precisava de mais servos, precisava do seu filho. Então ele volta ao seu pai arrependido e nós encontramos um pai assim. E é isto que mexe no coração. É isto que mexe no coração. É que o pai sempre está à nossa espera com expectativa. Deus sempre está à nossa espera com expectativa. Aquele homem vinha derrotado, destruído, a pensar mil e uma coisas, a pensar: e agora vou chegar lá e eu vou ter que me humilhar diante do meu pai e dizer o melhor discurso, as maiores palavras para convencê-lo. Mas a palavra diz, quando ele veio a caminho, diz: estando ele ainda longe, encheu-se o coração daquele homem cheio de compaixão e correu, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. O meu Deus é um Deus assim. O meu Deus é um Deus que não está à espera que eu chegue com grandes discursos, mas está à espera que eu vá na direção dele e que eu sinta que ele é o único que pode satisfazer a minha alma. E quando eu vou na direção dele, ele lança-se, me abraça. Vocês já se sentiram abraçados por Deus depois de pecar? Eu já me senti abraçado por Deus. Já me senti abraçado por Deus tantas vezes. Quando eu não preciso dizer muita coisa, só preciso dizer: Deus, eu preciso de Ti, Senhor. E Deus me abraça. Deus abraça a nossa alma. Deus nos ama. Deus quer que nós nos aproximemos dele. Eu imagino a ânsia deste pai. Quantas vezes, quantos dias, se calhar todos os dias ele acordava e vinha para um lugar alto, para o lugar mais alto da sua propriedade, olhando na expectativa que o seu filho chegasse. E Deus é assim connosco.
Deus está na expectativa de que nós nos aproximemos dele, para nos abençoar, para dar aquilo que é capaz de encher a nossa alma, que é a sua presença. Não há nada no mundo que satisfaça mais a minha alma que a presença de Deus. Ainda que às vezes eu me esqueço e sou como este filho pródigo e escolho comer alfarrobas deste mundo. Mas não há nada que satisfaça mais a minha alma que a presença de Deus. E quando este homem vê o seu filho, ele estava cheio de expectativa. O pai ao longe vendo, corre ao seu encontro, o abraça, o beija. Como aquele pai ansiava por aquele momento. Quantas vezes Deus anseia por este momento nas nossas vidas? De que nós sejamos nós mesmos e corramos para os seus braços. Será que nesta tarde você está longe do Pai? Não demora a correr para os seus braços. Não demores a correr para os seus braços. Deus te quer abraçar. Não fiques parado. Não fiques à espera do melhor discurso. Não fiques à espera de melhores dias. Não fiques à espera que a vida vai mudar. Corre para Deus, abraça, porque Ele quer abraçar-te. Quer te beijar. Ele está na expectativa disso, muito provavelmente. E sabem, este pai não se importa com a sujidade do filho, com o belo cheio a porco, com, se calhar, a sua desnudez quase. Ele corre e abraça. Queria cheirar a porco. Eu já trabalhei com porcos. E eu quero cheirar a porco. Eu já vivi numa quinta onde tínhamos mais de 200 porcas. E a roupa era lavada e estendida, e quando eu vestia cheirava a porco. Era um agradável do porco. Quando íamos para o culto, nós, lá a comunidade era bastante grande, tínhamos 200 pessoas, o grupo de William Diego, que era aqui onde eu estava sempre à parte, cheirava a porco. Mas este pai não se importou que eu cheirasse a porco. Abraçou. Deus não se importa que os nossos pecados cheirem mal. Ele nos abraça e nos perdoa. Amigo e amiga, irmão e irmã, corra para Deus se você sente que falta algo na sua vida. Arrependimento e confissão geram aceitação e perdão. Foi isto que ele fez. O filho chegou lá e começou a confessar ao pai. Trazia aquele discurso elaborado: Pai, porque contra o céu e contra ti não sou mais digno de ser chamado teu filho. O pai interrompe, quase certeza, o seu filho. E diz assim, olhando para ele, muito provavelmente, para a sua indignidade pessoal, que é que não se sentia indigno sequer de ser seu filho, para a sua condição daquela altura, olha para ele e o vê arrependido. E como o vê arrependido, ele o aceita. E como vê que o filho verdadeiramente está arrependido, ele o aceita. Interrompe e quase eu posso visualizar e dizer: olha, não digas mais nada. Começa a chamar os criados e diz: vinde, trazei as melhores roupas, trazei o anel, diz que ele quer meu filho, trazei umas sandálias, vamos nos alegrar, vamos matar um bezerro, vamos fazer uma festa. Deus é isso que quer fazer connosco. Ele não quer as nossas justificações, quer o nosso arrependimento. E quando nós nos arrependemos genuinamente, Ele nos aceita e nos veste com as vestes de justiça de Jesus Cristo. Nos faz aceites na Sua presença. É isso que Deus faz connosco. É isso que Deus faz com a minha vida e com a sua vida. Não precisamos de muitas justificativas. Não é? Esta manhã falava um dos testemunhos mais impactantes no livro Maravilhosa Graça, é de uma filha que decide fazer mal com a sua vida, sai da casa do seu pai, vai para outra cidade, estraga a sua vida toda e depois resolve voltar a casa quando está já destroçada, e vinha no autocarro a pensar: e agora quando eu chegar lá, o que é que o meu pai me vai dizer, como é que vai ser? Começou a imaginar muitas coisas, e quando saiu do autocarro, o pai estava à espera dela e a única coisa que faz é ir abraçá-la, beijá-la, porque era filha. Nós sempre vamos ser filhos. Amém. Nunca vamos ser escravos do mundo para Deus. Deus para nós para Deus somos sempre seus filhos, amados. Amém. Sempre somos seus filhos. E estamos apenas à distância disto, do arrependimento e da confissão. E Deus nos aceita, mesmo com a nossa fragilidade. Filho sempre é um filho. Ao ser recebido, este filho passou novamente a fazer parte daquela família com todos os privilégios e deveres que isso significava. Vestiram-no e quiseram fazer uma grande festa. E isto é o último ponto. Sempre tem festa no regresso. Sempre tem festa. Deus nos está à nossa espera para nos ganhar, não é? Para nos dar, não é?
Eu, quando era pequeno e fazia asneiras, eu sabia que chegava a casa e tinha festa, mas era outra festa, eu dançava o rastro e o malhão. E esta ideia, pai, às vezes nós temos, impede-nos de pensar que Deus está à nossa espera para nos dar uns açoites valentes. Mas quando nós confessamos o nosso pecado, nos arrependemos, damos conta que fizemos mal e voltamos para o Pai, sempre teve festa no começo. É como a primeira palavra do pastor, não é? Que foi buscar aquela ovelha que estava perdida e fez uma grande festa. Aquela mulher perdida fez uma grande festa. E Deus, cada vez que nós escolhemos por nossas más escolhas viver longe dele, mas compreendemos que precisamos de voltar a esta intimidade com Deus, de oração, de comunhão, de passar tempo com Ele, de entender que isto é importante para as nossas vidas, de viver para Ele, de pensar que os nossos planos, projetos, sonhos, vida, tempo pertencem a Ele. E Ele é Senhor de tudo isso também. Então, quando nós voltamos para Ele, Ele se agrada, sabem? E é uma grande festa. Aliás, diz que há mais festa por um pecador arrependido no céu do que, sei lá, 99 por mil, por 10 mil. Irmãos, eu não sei como é que nós estamos nesta manhã, nesta tarde. Não sei se você está satisfeito com a sua vida cristã, se você sente que tem andado longe das suas escolhas. Mas eu sei uma coisa: Deus nos ama. Não importa quais têm sido as nossas escolhas, Deus quer nos abraçar, quer nos beijar, e quer que nós estejamos no seu colo, que nós cantamos hoje. Por isso, aceite o desafio de Deus. Aceite o desafio de Deus. Aproxime-se dele. Não se contente com as alfarrobas deste mundo. Mas Deus tem manjares. Às vezes nós somos filhos de Deus. Temos acesso a uma mesa cheia dos mais ricos alimentos espirituais para a nossa vida, que satisfazem a nossa alma. E andamos contentes com os envelopes, alfarrobas. Deus tem o melhor para a nossa vida. Não esteja longe de Deus. Entregue o seu caminho a Deus. Entregue a sua vida a Deus. Com certeza você será satisfeito da plenitude da sua presença. Amém? Oremos. Senhor, eu quero nesta tarde pedir perdão pelas vezes as minhas más escolhas. Eu digo, eu quero fazer o que peço com a minha vida, com o meu tempo, com as minhas energias, talentos, os meus dons. Às vezes eu até acho que posso fugir de longe da tua presença e escolho coisas erradas para fazer, pensando que posso ocultar, mas nada está oculto aos teus olhos. Deus, eu não conheço intimamente a vida de todos os que estamos aqui, mas tu conheces, Senhor. Não há nada em nós que possamos esconder. E, Senhor, em primeiro lugar, eu te peço perdão, Senhor, pelas nossas falhas, pelas minhas falhas, pelas vezes em que eu escolho, Senhor, está longe de ti, em que eu não me dou conta do privilégio que é ser teu filho, Senhor. E pelas minhas más escolhas eu me vou afastando e vou perdendo a alegria da salvação, o gozo da tua presença. E, Senhor, se há aqui alguém nesta tarde, Senhor, que está nesta condição, eu oro, toca o seu coração, toca as nossas vidas, Senhor. Mostra-nos o quanto tu nos amas, o quanto tu queres fazer em nós e através de nós. Quantas bênçãos, Senhor, nós temos quando vivemos em comunhão plena contigo. Deus, se há aqui alguém, Senhor, nesta tarde, Senhor, que precisa de se arrepender, ó Espírito Santo, convence, Senhor. Sim. Traz convencimento da nossa necessidade de Ti, Senhor. Ó Deus, e que nós não precisamos de justificar, de elaborar coisas na nossa mente, Senhor. Tu queres apenas que nós decidamos ir ter contigo. Que a nossa decisão seja ir para ter contigo, Senhor. Tu estás aí na expectativa de nos abraçar, de nos abençoar, de consolar a nossa alma, de trazer paz, de trazer alegria, de curar as nossas feridas, Senhor. De vestir, trocar as nossas vestes, que são trapos de imundícia, da nossa própria justiça, tantas vezes, por as vestes de Jesus Cristo, Senhor. As vestes de justiça que Cristo nos veste, Senhor. Por isso, Deus, abençoa as nossas vidas, Senhor. Abraça-nos, Senhor, que cada um de nós nos possa sentir abraçado. Amém. Oh Deus, nós possamos participar desta festa que é estar na tua presença. Amém. Deus, que cada um de nós se possa encontrar hoje, amanhã e a cada dia das nossas vidas, Senhor. Porque não há sítio melhor do que a tua presença, Senhor. Amém. Abençoa-nos, Senhor. Sei com cada um de nós e ajuda-nos, Pai. No nome de Jesus Cristo. Amen.
dessa pessoa.